te deu autoridade para você desistir de si, desistir da vida, desistir de tudo? Ei, eu estou aqui hoje à tarde e noite para lembrar você que você não tem esse direito de desistir, porque o Senhor pagou um alto preço por você. E você é preciosa para Ele. Você precisa lutar. Você precisa continuar lutando. Amém. Aleluia. Aleluia. Deuteronômio 30, versículo 19. Eu vou ler alguns versículos. Eu sei que tem uma criancinha falando, mas não se incomoda com ela não. E a gente não está incomodado não, a gente é mãe, tá certo? Fica em paz, fica recebendo do Senhor, tá certo? E a gente vai entender também. Deuteronômio 30, versículo 19, diz assim: Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora, chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolha a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Para que vocês e seus filhos vivam. Mas olha, presta atenção, ele diz que tem morte e ele diz o que a gente deve escolher. Escolha a vida. Tudo que está nos cercando é escolha. Diga, é minha escolha. Diga, é minha escolha. Uma das áreas mais fortes hoje em dia, do que qualquer outro momento, são os nossos pensamentos. A nossa mente. O grande campo de batalha, queridos, é aqui. Às vezes as pessoas pensam que o grande campo de batalha é no reino espiritual. Mas, na verdade, Jesus já venceu Satanás lá naquela cruz. E Ele já nos deu autoridade. Mas nós precisamos enxergar, nós precisamos ter a revelação daquilo que Jesus fez. Então, o grande campo de batalha é aqui dentro dos nossos pensamentos. É aqui que a luta está. E é aqui que a gente precisa vencer. Porque quando a gente vence aqui, as coisas no nosso redor começam a se manifestar. Lamentações 3:21 é até a base de uma música que o Diante do Trono já lançou. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Alguém já cantou essa música? Eu quero trazer à minha memória aquilo que me traz o quê? É aquilo que traz desespero? É aquilo que traz esperança que a gente deve trazer à nossa memória. Eu estava falando com a nossa igreja, a Verbo da Vida, eu disse assim, gente, eu descobri que o mesmo esforço que eu faço para pensar no que é ruim, é o mesmo esforço que eu faço para pensar no que é bom. É o mesmo. A grande diferença são os resultados. Quando eu penso no que é bom, os resultados trazem benefício para mim. Quando eu penso no que é ruim, angústia, raiva, decepção, amargura, começam a tomar conta da gente. É ou não é? E você pode até estar debaixo de alguma influência emocional hoje aqui. E é por isso que eu estou falando sobre isso. Deus me trouxe hoje aqui por causa disso. Porque o que vem aqui, você vai precisar selecionar para poder desfrutar daquilo que Deus reservou para mim e para você. Eu descobri, eu disse, pai, eu tenho gastado tanto tempo, às vezes, e a gente que é mulher, eu não sei você, a gente tem... eu não acho que seja a ver com minha personalidade, não. Acho que toda mulher é assim. Eu vou falar para ver se eu sou exceção, tá? Mas eu quero organizar tudo. Aí eu penso nos meninos na casa, na igreja, não sei o quê. Aí eu já estou aqui, cuidando do menino, quando era, né? Que agora estão tudo grande, não preciso mais. Mas era amamentando um e instruindo o outro, não pega aí não. E já pensando no que o outro ia dar de comer no outro, pensando em amanhã, o que é que eu ia fazer. E depois da manhã, e é cheio, a cabeça da gente fica cheia. Alguém se assemelha à minha pessoa? E depois que a gente lê Provérbios 31, aí é que bate a agonia. Alguém já leu Provérbios 31?
que fala sobre a mulher virtuosa. Aí é que eu fiquei assim, quando eu comecei a ler, eu disse, vixe, eu prometi a Darren que eu seria essa mulher para ele. Ô Senhor, me ajuda. Para que foi que eu fui prometer essa coisa para ele? Porque eu virei para aquilo ali, eu disse, eu fui estudar melhor o que eu fui prometer para ele. Afinal de contas, quando você promete algo para alguém, é para cumprir. E no dia do casamento, eu prometi algo para ele. Eu disse, eu quero ser para você essa mulher de Provérbios 31. Lá fui eu estudar. Quando eu fui estudar, eu disse, ai Jesus. E aí a pessoa que já pensa um bocado, começou a pensar extra. Entende? E aí eu dei espaço para algo que Deus não queria na minha vida. E eu comecei a entrar no ativismo. E eu comecei a ficar, e se não der certo aquilo? Porque quando você vai demais para a área mental, você corre um risco, querida, de ficar sobrecarregado. E quando você fica sobrecarregado, é uma armadilha fácil para os pensamentos negativos entrarem dentro de você. Porque você não teve tempo para meditar naquilo que traz esperança. E o que é que traz esperança para a nossa vida? A palavra de Deus. Então eu tenho aqui, eu só estou compartilhando um pouco da minha vida, para que você saiba, e você também lembre disso, e você também lute. Tem coisas para que Deus quer que manifeste na sua vida e na minha vida, mas Ele precisa de mim e de você. Como assim, Edma? Pensando certo. Tudo que vai acontecer na nossa vida vai depender da forma que a gente pensa. Assim como a gente pensa, Provérbios diz, é assim como a gente é. Como se você se vê, você é. Então nós precisamos nos ver como o Senhor diz. 2 Coríntios 4, versículo 4, diz assim: o Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele diz aqui que o Deus desse mundo, quem é o Deus desse mundo? O Deus com D minúsculo. Quem é? O diabo é o Deus desse mundo. Não é isso? Quando Deus criou os céus e a terra, Ele botou o homem para reinar. Mas o homem deu a ele o poderio de reinar quando o homem desobedeceu a Deus. E ele se tornou, então, o Deus desse mundo. Ok? Mas com Deus com D minúsculo, porque Deus de verdade só existe um. Amém? E aí ele diz que ele cegou o entendimento. Então, por isso que nós temos que ter paciência, queridos, com as pessoas que ainda não conseguiram enxergar como a gente enxerga. E a gente precisa orar pelas pessoas. E a gente precisa ajudar, a gente precisa mostrar na Bíblia. A gente não precisa brigar com ninguém. A gente precisa viver, como foi bem falado aqui, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós precisamos mostrar Cristo, não somente com palavras, mas com atitudes. E aí, com a nossa oração, com as nossas atitudes e com aquilo que humildemente a gente transfere para outra pessoa, as coisas vão acontecer. E do mesmo jeito que os seus olhos foram abertos, o delas vão ser assim também. Amém? Mas o diabo, ele tem uma função. Ele tem a função de esconder, de mascarar o que a verdade diz, para que você não entenda. João 8,44 diz que ele é o pai da mentira. Ele tem a capacidade de distorcer tudo que é verdade. E aí ele diz assim: todos os caminhos levam ao céu. Todos os caminhos levam ao céu? Não. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, todos os caminhos levam ao céu? Não. Só quem leva o caminho ao céu é quem? Jesus. Mas o diabo começa a jogar: não, querido, basta você ser bonzinho. Se você fizer boas obras, está tudo bem. Você é uma pessoa tão boa, não tem como você não ser salvo por isso. Deus vai lhe galardoar pela sua bondade. Isso é o que a Bíblia diz? Não. Efésios fala que não é por obras, para que os homens não se vangloriem, mas é pela graça por meio da fé. Mas ele vem para distorcer e ele tenta nos afastar de Jesus. Mas um dia
Os nossos olhos foram abertos, nós entendemos que não era na nossa força, nós entendemos que Jesus pagou um alto preço por nós, nossos olhos parecem que caiu uma escama. Eu não sei você, mas no dia que eu aceitei Jesus, até hoje eu lembro, queridas. Como foi impactante para mim, parece que tirou um peso das minhas costas. E eu disse, eu entendi. Minha mãe vivia tentando falar para mim, eu não entendia. Mas nesse dia eu entendi. Eu saí da minha casa dizendo, eu quero Jesus. Eu queria que alguém fizesse o apelo. Eu não queria nem prestar atenção direito no que estava acontecendo no culto. Só estava esperando alguém faça o apelo. Pelo amor de Deus, alguém faça o apelo. E aí o irmão Lucas, um irmão da Assembleia de Deus, fez o apelo. E eu me converti naquele dia. Parece que algo foi tirado dos meus olhos, queridos. Eu comecei a ver. Eu disse, meu Deus, estava aqui na Bíblia o tempo inteiro, agora eu consigo entender, eu não entendia. Mas, queridos, sabe que Deus, queridas, né? Sabe que não muda, não acaba a tentativa de Satanás de tentar esconder a verdade de nós? Ele não para. Ele continua tentando esconder a verdade de nós. E é tanto isso que Paulo ora pelos Efésios pedindo, olha Deus, eu oro por vocês. Ele disse, eu oro por vocês para que os seus olhos sejam abertos, para que vocês entendam o seu chamado. Agora não é mais sobre a salvação mais. Não é simplesmente por aceitar Jesus e ir para o céu. Não, agora é para você entender o propósito que você existe aqui na terra. Satanás quer impedir que a gente enxergue o que Deus quer fazer através da nossa vida. Mas o Espírito de Deus, diga, mas o Espírito de Deus habita em mim. Jesus disse o seguinte, que Ele iria para os céus e Ele enviaria outro que estaria conosco, o Espírito Santo de Deus. E Ele diz o seguinte... Em João 14, versículo 16 e 17, eu vou ler na versão amplificada, que eu gosto muito, é uma versão em inglês, que ainda não chegou aqui em português, mas eu traduzi, diz assim, e eu pedirei ao Pai, isso é Jesus falando, e Ele lhe dará outro consolador, conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor e amigo. Aleluia! É essa pessoa que habita em nós. Nós nunca estamos só. Nós temos um conselheiro, nós temos um advogado, para que ele possa permanecer com vocês para sempre. O Espírito da verdade, a quem o mundo não pode recepcionar, receber no seu coração, porque não vê, conhece ou reconhece. Mas vocês, diga eu. O conheço e reconheço. Diga, o conheço e reconheço. Pois Ele vive com vocês constantemente e estará com vocês. Ele estará conosco. E João 14 ainda, versículo 18 a 21, e ele diz assim, e eu não deixarei vocês órfãos, sem conforto, desolados, entristecidos, abandonados e sem ajuda. Ele diz que não vai deixar a gente assim. Por quê? Porque Ele enviou um Espírito para vir e habitar dentro de nós. Que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus, o nosso amigo, o nosso advogado, aquele que está sempre do nosso lado, aquele que está ali preparado para nos ajudar. Você não está só. Então é necessário você mudar aquilo que você pensa, parar de pensar errado, mas para pensar certo, eu preciso começar a meditar nas Escrituras, a pensar naquilo que me traz esperança. E o que é que te traz esperança, queridos? É a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Estudar essa palavra vai te trazer esperança, o entendimento dela vai te trazer esperança. Quando eu li isso aqui, eu disse, bom, eu não estou só. Todo mundo pode me abandonar, mas eu não estou só. Quando minha mãe, meu pai deixou a minha mãe, depois de 35 anos de casado, eu vi minha mãe dizendo no quarto dela, aos prantos, dizendo assim, Senhor, meu marido me abandonou, mas o Senhor não me abandona. O Senhor não me deixa só. O Senhor deixou o teu Espírito dentro de mim. Então, querida, luta, se levanta e não dá ouvido ao que Satanás diz na sua cabeça.
Decida hoje, é nossa escolha, sempre é nossa escolha, sempre é nossa escolha. O que eu vou meditar? Eu preciso meditar naquilo que me traz esperança. E isso aqui me traz esperança. O Espírito de Deus habita em mim. E eu quero ler mais um versículo que diz assim, João 16, versículo 13. Estou falando rápido demais? Que eu começo a disparar, meu Deus do céu, aleluia. Vocês estão recebendo? Amém. Estão mesmo? Eu sou meio avexadinha, né? João 16, versículo 13. Diz assim, quando ele, o Espírito da verdade, o Espírito que revela a verdade vier, ele guiará vocês na verdade, a inteira, completa verdade. Pois ele não falará sua própria mensagem pela sua própria autoridade, mas ele contará aquilo que ele ouve do Pai. Ele dará a mensagem que tem sido dada a ele, e ele anunciará e declarará a vocês coisas que estão por vir, que acontecerão no seu futuro. Aleluia! É esse Espírito que nos guia. Satanás tentou cegar o nosso entendimento, mas aí Deus, através de Jesus, através do que Jesus fez naquela cruz, fez com que o Espírito da verdade agora viesse habitar dentro de nós, e Ele nos guia agora. Toda vez que Satanás tentar nos cegar o entendimento, Ele vem e nos mostra a verdade. Ele vem e nos mostra a verdade. Então você não tem por que ficar com medo da oportunidade na sua mente de ser enganada, de ser confundida. Pelo contrário, você tem que andar pela sua casa dizendo, como eu ando muitas vezes, eu não serei enganada, eu não serei confundida. O Espírito da verdade habita dentro de mim e Ele me guia a toda a verdade. Esse Espírito da verdade não me deixa só. Porque, queridos, eu sou muito bem casada, tenho um maridão, amo demais. Mas quem é casado aqui? Você pode me dizer se seu marido é tudo? Ele entende em tudo? Nenhum. Sabe por quê? Porque às vezes a gente nem consegue se entender, quanto mais eles entenderem a gente. Tem dias que a gente está naquele negócio. Aí Darren diz assim, o que foi? Eu disse, nem eu sei. Há um negócio ruim, uma coisa assim, sei lá. Peraí, ainda, vou lá. Vou lá onde? No trono, na sala do trono que eu tenho livre acesso. Eu vou lá. Eu preciso ir lá. Eu preciso estar na sala do trono. Eu preciso estar na face do meu Deus. Eu preciso buscar Ele. Porque enquanto eu estou buscando Ele, adorando Ele, como nós fizemos aqui, orando, Ele, o Espírito da verdade, começa a falar conosco e nos revelar. Ei, é isso aqui que está fora do lugar. Pare de fazer isso. No meu caso foi, para de querer fazer tudo, supermulher. Alguém já, igual a mim, quer fazer tudo? Quer viver? Eu estou perguntando, você quer viver? Escolha as coisas certas. Escolha as coisas certas. Quer viver? O Senhor não nos chamou para ser ativista. O Senhor nos chamou para viver. Para desfrutar de uma vida abundante. Não para viver pelos 4 cantos dessa terra. Correndo para fazer tudo. Ei, queridos, nós somos ungidas, somos fortes, somos poderosas em Deus. Mas para desfrutar de uma vida abundante aqui na terra também. Queridos, Deus é um exemplo para nós ou não é? Deus, Ele criou os céus e a terra, não foi isso? Você já parou para ler Gênesis 1? Alguém já parou para ler Gênesis 1? Não é possível. Vocês já leram Gênesis 1? E Deus criou os céus e a terra, e depois e viu Deus que o que era? Que era bom. Aí de nós Ele criou, aí depois viu Deus que era bom. Aí depois que Ele criou, termina de criar tudo e cria o homem, Ele disse, e viu Deus que era muito bom. Mas para a gente ver que alguma coisa é boa, a gente precisa parar, né não? Hein?
Deus parou para apreciar aquilo que Ele tinha criado. Às vezes a gente está crescendo, está correndo, está fazendo tanta coisa que a gente nem aprecia os filhos que tem, nem aprecia o marido que tem, nem aprecia a casa que tem, nem aprecia tudo que Deus tem nos abençoado. Ei, o Senhor está dizendo para mim e você, ei, para apreciar aquilo que Ele tem te dado. Você trabalha, você produz, eu trabalho, eu produzo, mas tem o tempo que eu tenho que sentar aqui e ficar só observando. Olha que grandeza, olha que maravilha. Tempo para sentar, para conversar com os filhos, tempo para abraçar e beijar o marido, tempo para curtir, passear com ele, namorar. Que quem diz que namoro é antes do casamento, namoro é antes para conhecer, e namoro no casamento é importantíssimo. Eu parei, eu disse, eu estou com um coleguinha de ministério. Gente, que negócio é esse? Eu e Darren, parceirão de ministério. Trabalha junto, faz tudo junto, tudo junto, tudo junto, tudo junto. Ei, fazer coisas tudo junto não quer dizer que vocês estão namorando e gastando tempo suficiente como deve como casal. Não é só trabalho não que Deus se importa. Deus se importa que você desfrute. Olha a praia. Olha o mar, olha os pássaros, olha o céu, olha tudo isso. Deus criou para a gente ver, a gente desfrutar. Eu trabalho tanto. Para que tanto trabalho se você não curte aquilo que você trabalha? Se você está trabalhando tanto que não tem tempo para curtir o que você trabalha, então está errado, alguma coisa está errado. E o Senhor está falando conosco aqui, tá ou não está? Está errado, vamos desfrutar, vamos parar para ver e desfrutar daquilo que o Senhor tem nos abençoado. Fui numa tangente que nem estava programado para ir, mas eu fui. Amém? Então, Deus tem nos abençoado, querido, de tal forma que a gente não pode deixar para lá, a gente tem que viver. Para quê? Como é que eu vou viver? Eu preciso parar para observar aquilo que Deus tem feito por mim e por você. Eu tenho que viver a minha vida de forma que agrade a Ele. Eu tenho que viver a minha vida de forma que Ele seja exaltado e glorificado. Amém? E eu tenho que desfrutar. Deus não quer a gente simplesmente aqui para fazer número, queridas. Deus quer que a gente viva uma vida em abundância. Amém? Mas tudo vai começar da onde? Da vida mental. Como é que sua vida mental está? O que é que você tem gastado tempo pensando? Eu decidi que eu vou gastar tempo meditando no que a palavra de Deus diz. Amém? E você? Vai meditar em quê? A Bíblia fala, deixa eu ler alguns versículos para você. Em 2 Coríntios 10, versículo 3, diz assim: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos o quê? Argumentos. Então a batalha é aonde? Os argumentos vêm aonde? Na mente. Aí diz, destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos o quê? Cativo todo pensamento rebelde e os ensinamentos a obedecer a quem? A Cristo. Então, todo o seu pensamento e o meu pensamento tem que estar ligado para a obediência de Cristo. Você pode dizer isso? Diga, meu pensamento está cativo à obediência de Cristo. Amém? Filipenses 4, versículo 8, é um dos meus versículos prediletos. Quem me conhece de perto sabe disso. As ovelhas da igreja sabem disso lá, porque é isso que tem me mantido viva até hoje. Você quer viver? Filipenses 4, versículo 8 diz assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Eu descobri que eu tenho que usar filtro.
Eu não sei você, tem vários tipos de filtro. Tem aquele filtro antigo da vovó, que tinha de barro. Quem lembra desse filtro de barro? Que eu gostava demais daquela água, que a água chega, sai friinha, né? Estocada lá. Aí tem aquele filtro que vai tirando as partículas que não devem estar para a gente beber uma água pura. Mas tem outros filtros que você pode, os mais novos agora, eu fiquei pensando, você quer procurar alguma coisa na internet, aí você diz que quer um apartamento na Luzia, no bairro Luzia. Aí pergunta logo, 3 quartos, não é isso? Aí se tem 2 quartos, se tem tantos metros quadrados, se tem isso. Quem já procurou na internet roupa? Mulher, né? Aí pergunta se é tamanho P, se é tamanho M. Isso são o quê? Filtros. Para que você encontre o que você realmente quer, não é? Agora eu quero fazer uma pergunta. O que é que você quer e eu quero na minha vida? O que você quer e eu quero na minha vida? Eu quero viver tudo que Deus planejou para mim. Eu quero fazer o que a morte de Jesus naquela cruz não tinha sido em vão. Eu quero viver tudo, não parte, mas tudo que Ele gastou um alto preço por mim para que eu vivesse. E você? Não é vida medíocre não que Deus reservou para a gente não. É vida fazendo a diferença onde a gente estiver. É vida dizendo assim, como é que pode? Eu trabalho no mesmo emprego que ela. Eu faço a mesma coisa que ela. O dinheiro dela parece que rende mais. Como é que pode um negócio desse? Eu estou passando pelo mesmo problema que ela está passando. Eu estou aqui desse jeito, prostrada na cama, que eu não aguento tanto sofrimento. E ela está em pé e rindo. A diferença do procedimento, queridos, é a diferença de como eu penso. É a diferença de como eu uso esse filtro. Eu tenho uma amiga que está combatendo o câncer. E ela tem inspirado a minha vida. Porque em todas as quimioterapias, queridos, que eu ia buscar ela, a gente vai pronto para confortar, né? E eu saí e foi confortada. Porque ela decidiu passar o filtro. E ao invés do relatório de morte, e ao invés do relatório de destruição, e que fulano morreu, estava aqui no mesmo tratamento que você, já era. O outro que estava no mesmo tratamento, já era. O outro que estava no mesmo tratamento, já era. Ela disse, eu vou pensar naquilo que me traz esperança. Jesus já levou sobre si toda enfermidade, dor na cruz do Calvário. Pelas suas pisaduras eu fui sarada. Eu vou passar dessa. Querido, só a decisão de crer, só a decisão de se posicionar, levantando ela todo dia. Levanta você todos os dias. Venceu a quimioterapia, agora está na radioterapia. E segunda-feira é a última dela. Mas eu vi ela tomar uma decisão. Eu vou escolher pensar pensamentos de vida, pensamentos de paz, aquilo que me traz esperança. Porque pensar que posso ser a próxima morrendo, só vai me botar em depressão, só vai me botar em angústia. E sabe o que acontece? A pessoa vai morrendo. Isso é testado cientificamente. Eu conversei com um médico e o médico disse para mim, eu não estou entendendo. Ele disse, eu não entendo. Esse paciente tinha muito mais chances de viver. E essa daqui não tinha nenhuma chance praticamente. Mas eu vi ela lutando aqui. E essa daqui, que tinha tanta chance, no primeiro diagnóstico que ela recebeu, já disse que ia morrer, já foi contactando a família toda, que já estava morrendo. E ela morreu mesmo.
Mas a outra viveu, queridos. Quando o médico disse, eu não posso explicar o que aconteceu com ela. Isso é uma conversa real, é que eu não posso dizer às pessoas. Mas é uma conversa real. Eu não tenho como explicar por ela estar viva e a outra estar morta. Não tem como explicar porque ela está viva e a outra está morta. A única coisa que eu posso explicar é porque ela não perdeu a esperança e a outra perdeu. Queridos, é verdade. A palavra de Deus é verdade. É por isso que eu me confronto todos os dias, querido, porque eu não sou diferente de você. Eu tenho as minhas batalhas, eu tenho coisas que eu passo e eu tenho que pensar, não, isso me traz esperança, isso não. Isso me traz esperança, isso não. Isso me traz esperança, isso não. Passar pelo filtro para ver o que traz esperança para mim ou não. Por quê? Porque é vida ou morte. Isso, a pessoa pensa que era a vida ou morte para ela que estava lutando contra câncer. E eu não tenho nada disso. Mágoa destrói como um câncer. É pior do que um câncer. E gera coisas piores ainda no seu corpo. Uma pessoa magoada que decide sempre pensar, fulano quis foi meu mal mesmo. Ela quis foi meu mal mesmo. Ela vai ver. Mas Deus é justo. Deus há de ser justo. Mas é a vingança do Senhor, é mesmo, é dele, mas a dele não é assim não, queridos. A dele é para ver aquela pessoa restaurada, arrependida, transformada, e o causador daquilo que está por trás dela, no inferno, queimando no lago de fogo, que é Satanás. Vamos mudar o foco, vamos meditar na palavra e ver o que ela diz. Andar em amor não é opção. O amor de Deus, Romanos diz, já foi derramado no nosso coração. E a gente precisa amar com esse amor. Não consigo não, consegue. Consegue, sabe como? Meditando na palavra. Descobrindo que esse amor já faz parte de você, não vai fazer, já está ali dentro. Escolhendo então pensar o melhor do irmão. Porque 1 Coríntios 13 diz que o amor pensa o melhor. Pensa o melhor. Aí eu sei, queridos, eu sei como é. Eu estou falando para você porque eu sei como é. Tá certo? Eu já passei coisas na minha vida ministerial de pessoas que são falsas. Você acha que eu estou aqui, é porque eu nunca estou falando isso porque eu nunca passei? Não, eu já passei pessoas falsas. Pessoas que me traíram, apunhalaram pelas costas. Mas isso não me faz uma pessoa magoada. Isso não faz uma pessoa amarga. E todas as vezes que o pensamento diz, vai confiar de novo, é? Vai confiar de novo. Como se você é besta, é? É besta? É besta, eu não sou besta não. Crente não é besta não, crente é sábio. Você é sábia. Vai dar chance de novo. Eu disse, vou dar chance de novo. E se fizer errado, do mesmo jeito que Deus me livrou antes, vai continuar livrando agora. Quem vai adiante de mim e prepara meu caminho é Deus. Quem é a minha justiça é o Senhor. E tudo que a pessoa for fazer, ela faz para si mesmo, não faz para mim. Porque tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Eu não estou plantando injustiça, pai. Eu estou plantando confiança. E eu vou continuar plantando. Mas é uma briga. É uma briga aqui, ó. Aí fez uma coisa aqui, aí você, vai fazer de novo. Aí você disse, não vai não. Não é, aí é problema dela com Deus, é problema dela com Deus, é problema dela com Deus. Amém, mas você não fica se martelando na cabeça, se maltratando, porque isso te destrói. Então é sempre uma escolha, eu tenho uma escolha, você tem uma escolha. O que é que você vai escolher? Eu quero viver a vida leve. Leve, 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 leve. Faz assim, ó. Levanta o ombro, depois faz assim. Levanta o ombro, depois. Leve. Ó. Vamos fazer isso. Problema deles. Disseram isso. Problema deles. Falaram isso. Problema deles. Se for alguma coisa para você fazer, querido, Deus vai te mostrar. Se for alguma coisa que você deve fazer, Deus vai te mostrar. Que Deus não está dizendo para você ser conivente com o pecado, não. Se o pecado está lá, se as coisas estão erradas, Deus vai te mostrar para que seja corrigido e você vai corrigir. Mas se não te cabe, são de intenções do coração que você faz. Ó,
Pra lá. Deixa pra lá. Diga o que quiser, fala o que quiser falar, diga o que quiser dizer. Eu não sou, você não é, você é. Você é e eu sou o que o Senhor diz que nós somos. E nós podemos o que Ele diz que nós podemos. Aí quando eu me encho dessa palavra, eu ando pela minha casa declarando essa palavra começa a fazer parte de mim de uma forma, queridos, que não importa o que se levantar, vai retroceder. Amém? Diga, vai retroceder. É uma escolha. O que você vai escolher? Eu vou escolher pensar naquilo que me traz esperança. Você precisa escolher pensar naquilo que te traz esperança. Amém? Isso foi o que estava no meu coração e eu não vou adiante. Eu só vou até onde o Senhor mostrou para mim. Mas isso é algo que tem, eu sinto no meu coração, que como se tivesse assim, aprisionado mesmo. E você já sai mal-humorada do quarto. Pessoas que não têm nada a ver, levam patada. Porque você está nesse mundo da imaginação, no mundo do pensamento. Ela quis dizer isso mesmo, mas foi isso. É aquilo mesmo, nasceu isso. Se a gente pudesse fazer um desenho animado, e você pudesse se ver, quando a gente dá a oportunidade para Satanás brincar coisas na nossa mente, a gente está assim, parecendo uma marionete. E isso está causando tanto mal, que você nem consegue apreciar nada ao seu redor. Mas o Senhor está dizendo, aprecia. A vida é maravilhosa. Ah, irmão, você não sabe a minha vida. Eu vou lhe dizer, você está respirando? Você está em pé hoje? Tem muita gente que está no hospital nesse Covid, queridos. Não está numa situação boa. Mas você está aqui. Bem em pé. Quer mais razão? E você querendo morrer? Que não faz sentido a vida? Ah, faz sentido a vida sim. Você está vivo por um propósito. E você vai viver o propósito que Deus tem para você. Não vai morrer antes do tempo. Escolha pensar. O porquê? Por que eu estou passando por tudo isso? Porque está escolhendo as coisas erradas para estar pensando. Mas o Senhor está dizendo para você, para com isso. E você vai ver, parecendo uma surpresa, parecendo uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, uma surpresa atrás da outra, uma surpresa atrás da outra, porque você tem se levantado em expectativa, não de coisas ruins, mas de coisas boas. E aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. E aqueles que esperam no Senhor, que amam a Ele, que confiam nele, ou as coisas que olho não viu, ouvido não ouviu, são as coisas que Ele prepara para nós, surpresas inesperadas. Mas não é para qualquer um, é para aqueles cujo coração estão alinhados com Ele e tem expectativa. Então o Senhor quer que você medite, que você tenha expectativa nas coisas do céu. Amém? Vocês receberam alguma coisa? Amém? Aleluia, aleluia. Pastora Sandra.